as nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 4, o verso 35 ao verso 39. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 4, o verso de número 35 ao 39. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. É um clássico essa passagem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outro barquinho. Verso de número 37. Levantou-se uma grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? É um clássico, uma passagem muito conhecida. E o Senhor colocou em algo no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. Eu escrevi o que vou falar, embora a minha vontade era falar sobre a graça, mas o Espírito sabe a necessidade da igreja, Ele é o dono da igreja. E eu coloquei um título: bênçãos ocultas na tempestade da vida. Nessa passagem, o tema dessa passagem que nós acabamos de ler: bênçãos ocultas na tempestade da vida. Acabamos de ler Marcos capítulo 4, verso 37 ao 39. Já fizemos essa leitura, dizendo que o vento se aquietou e fez completa bonança. Dias calmos, porém, abriga-se terrível tempestade. Ao acordarmos pela manhã, não fazemos a menor ideia de como será o nosso dia. É verdade? Assim. Uma manhã ensolarada de um céu azul pode dar lugar a uma tempestade de nuvens negras e temporais. Geralmente começa com um assobio de filme de terror nas frestas da janela. E quando olhamos, o vendaval, sacudindo tudo como uma fúria de raios, como relâmpago, traz fortes barulhos que nos assustam. Objetos voando, é estarrecedor. Ei, crente, ventos e tempestade fazem e farão parte da vida do ser humano, inclusive dos que caminham e confiam em Deus. Dificuldade, tristeza, doença, perdas, frustrações, enfim, estamos no mundo e por isso estamos sujeitos às dificuldades e luta. Não é fácil? Não é fácil. Mas com Jesus, as coisas mudam. Ei, entenda! De tempos em tempos enfrentamos mesmas coisas em nossa jornada. Tudo parece bem, está tudo azul, ensolarado, a beleza ao redor de tudo. E tudo parece caminhar para um futuro florido e frutífero. Até que, de repente, sem aviso, de repente, de forma inesperada, aterrorizante, vem um vendaval assustador. Tudo fica fora de lugar e o que antes estava limpo agora está sujo. Projetos que subiam vigorosos para o alto se tornam galhos quebrados e murchos. E muitos do que você vinha construído é lançado ao chão e se esfalece com força das circunstâncias. Agora vai dar certo. Agora vai, né? De repente, ficamos só, às vezes abandonado, triste. Você tenta fazer algo, mas o vento vem de todos os lados, incontrolável, indomável, destrói tudo por onde passa, sem que você consiga segurá-lo. É assim a vida, igreja. Já passamos e passaremos por situações assim. Eu estava escrevendo sobre a graça, maravilhosa graça, a graça a qual Deus falou: a minha graça te basta. E de repente, não é isso, escreve isso. Eu falei: uau, é resposta. E quando finalmente o vendaval cessa,
o cenário que surge diante dos olhos é de assolação e tristeza. Ei, os discípulos estavam com o Senhor Jesus dentro do barco. E não foi diferente para eles, e não será diferente para nós. O que se segue naturalmente é desânimo, vontade de desistir. Porque somos humanos. Não pensa que somos crentes, somos super-homens de jeito, maneira alguma. A vontade que é parar, desistir de tudo, quando esses vendavais se levantam. Sentimento de solidão, impotência, frustração. Fica uma indagação no ar. Por que aconteceu tudo isso? Eu já cansei de fazer esse tipo de pergunta. Como foi possível? Já que você se esforçou para fazer tudo certo, cultivou as coisas como deveria, dedicou-se, deu o melhor de si, mas foi surpreendido pelo vendaval implacável. Seu longo esforço, suor, dedicação não serviram de nada, pois em poucos instantes tudo veio abaixo. Igreja, não entenda mal esse comedor de arroz e feijão. Não. Em momentos assim, parece, eu coloquei até em negrito, parece que Deus não fez nada para nos ajudar. Chegamos a pensar que pedimos pão e Ele deu pedra, que pedimos peixe e Ele deu serpente, tal qual o Jó. Nos damos conta de que tínhamos e agora não temos. Mas, não temos mais. O nosso sorriso desapareceu num piscar de olhos. Já se sentiu assim? Parece que estamos só. Já. Parece que tudo acabou. Parece que ninguém compreende você falar. A pessoa entende bem. Parece que é teu deserto. E o Senhor foi me dando, eu fui escrevendo. Falei, Senhor, vamos lá. Porém, passando um tempo e hora de catar os cacos, varrer o chão, e de entender que Deus permite vendavais com um propósito muito elevado, e embora invisíveis, renovadores, mas para nós é assustador e terrível, porque nós só temos olhos para o momento. Demora? E como demora? Eu sei, mas é preciso. E lembre-se de que nesse tempo, nesse meio tempo, Deus está ali, de ouvidos abertos para ouvi-lo. Ei, Ele está no barco. Não importa a circunstância, Ele está no barco. Você não está só. Nós temos um grande inimigo, é nós mesmos. Nós temos uma mente que mente para nós toda hora. Ela olha para um fundo preto, e a minha vida está assim. Somos enganados pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, 24 horas por dia. Se eu e você não confiar, se eu e você não acreditar, o que me tem colocado de pé sobre esse ministério é as promessas que Deus faz. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Sabe o que eu aprendo? Quando esses vendavais aparecem, e passa, então cate as folhas mortas. Que isso, pastor, é para jogar? Não, cate as folhas mortas. Pega os galhos quebrados, joga o que não serve mais no lixo, e uma vez mais, dê o seu melhor para recuperar. Depois faça tudo que pode fazer e deixe o resto aos pés da soberania do Altíssimo. Preste bem atenção. Os levitas puseram o pé no Jordão, isto é, fizeram a sua parte, mas quem abriu as águas do rio Jordão foi o Senhor. Eu e você temos que fazer a nossa parte.
Temos que orar, temos que jejuar, temos que reclamar, temos que buscar, temos que nos humilhar. É fácil? Não é fácil. Tem hora que você coloca o joelho no chão, parece que tudo é de bronze ou de ferro. Parece que a sua oração não passa do teto. Há um sentimento de solidão. Mas Ele está contigo. Pode demorar um dia, 2, talvez 3, ou uma semana, um ano, décadas, mas eventualmente o céu se abrirá, o azul cobrirá a sua cabeça, como um edredom que acontece no inverno, que te aquece nas noites de inverno. O sol voltará a brilhar no jardim, as plantas novamente crescerão, as flores brotarão, as frutas surgirão nos galhos, você removerá do chão os últimos resquícios de sujeira, e os novos quadros serão postos na parede, renovando o ambiente da sua vida. Creia com toda a fé. Creia. É resposta, igreja. Eu ia falar sobre a maravilhosa graça. Deus está mudando o cenário. Vou repetir se sai um glória a Deus e um aleluia. Deus está mudando o cenário. Deus está mudando o cenário. Tempo depois, aquele momento desolador não passará de uma lembrança de um entre tantos dias ruins que compõem junto com os dias bons. Essa coleção de tempos que chamamos de vida é assim na escola da vida. Sabe, igreja, momento de vendavais, tempestade, sofrimento em nossas vidas são escola de simpatia do Espírito Santo. Pastor, que heresia é essa? Simpatia do Espírito Santo. Quando as circunstâncias, os vendavais, os temporais vêm nos assolar, é simpatia do Espírito. Não, isso é heresia. Não é. A escola de simpatia do Espírito Santo é onde aprendemos a confiar mais e mais, e sabemos que Ele é doce Espírito Santo, está com gemido inexprimível, contando a nossa história para o Pai. Creia no doce Espírito Santo, Ele está aqui. Há uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quando Ele foi assunto ao céu, né? Antes de ser assunto ao céu, Ele fez essa promessa: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Outro consolador, para que fique convosco um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para sempre. O sofrimento é um meio que Deus usa para fazer crescer na fé. É trazer maturidade. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo, como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado. Deus usa o sofrimento para refinar-nos. Pastor, o que é isso? Não é heresia, não. Não. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 66, verso 10. Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Na carta do Hebreu, porque o nosso Deus, né? Na carta dos Hebreus vai dar, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Por que temos que passar por isso? Porque esses vendavais se levantam para trazer maturidade, para trazer com mais compromisso, para trazer mais fé, para ter mais intimidade com Ele. É bom? Desce quadrado. Parece que no estômago tem uma boca. Parece que levou um murro no meio da boca. Já aconteceu isso com vocês? Não? Então, em tudo isso, resta-nos gratidão. Pastor, eu tenho que ter gratidão. Pastor, eu tenho que ter gratidão nesses momentos difíceis. Resta gratidão.
que em meio à assolação, nunca esquecemos de que Deus não deixou de nos amar. Segue nos acompanhando com o seu olhar da cor da graça e misericórdia e benignidade. Está sempre pronto a enxugar as nossas lágrimas. Ei, você não estamos só, não. Você sabe, você se dá conta então que as folhas e as flores que os vendavais arrancou eram as mais frágeis, defeituosas e doentes, assim como as amizades verdadeiras são reveladas pelo vendaval. Os interesseiros, os bajuladores, incompassíveis e falsos amigos serão varridos para longe pela circunstância. Você perceberá que muitas das prioridades que estavam no topo do seu dia serão descartadas, pois ao caos sempre nos revela quanto estamos valorizando o que já não tem nutriente. Com o tempo, você dará conta de que a tempestade trouxe muitas bênçãos, que cumpre os desígnios divinos, trouxe limpeza, trouxe renovação, conscientização, amadurecimento, novidade de vida. Meu irmão, minha irmã, nos vendavais, creio que o Redentor vive, que a sua graça, sua misericórdia e seu amor seguem imutáveis. Ei, Ele é bom e tem sempre o melhor propósito. Olha, mesmo que soframos perdas, derramemos muitas e muitas lágrimas nos olhos. Ei, nem toda tempestade vem para atrapalhar sua vida, elas vêm para limpar seu caminho. Mas é duro perceber isso. É duro. Não é a ausência da tempestade que nos extingue, e sim que quem descobrimos na tempestade. Um Deus calmo, sereno e tranquilo para nos ajudar. Igreja, minha oração em momentos assim é que lágrimas reguem as plantas destroçadas. Elas podem cair durante a tempestade, mas ao fim é preciso ter fé, que chegará o tempo novo, trazendo com ele o sol e o sorriso e a paz. Então você perceberá que a sua lágrima regaram as plantas destroçadas, contribuíram para que ela se tornasse, assim como foi com as filhas de Jó, as mais belas, admirável de toda a região. Ei, e nesse exato momento, quando eu estava escrevendo isso, eu comecei ontem e terminei hoje, era mais ou menos, não era 8 horas ainda. E o Senhor falou: olha, profetiza para a minha igreja. Eu estava escrevendo quando eu ouvi, profetiza para a minha igreja. Porque até então, igreja, a gente lê, né? E o livro de Jó faz tempo que eu li. Mas há detalhes que passam batido. E quando eu deparei com esse detalhe, o Espírito Santo profetiza. Olha comigo para os vendavais na vida de Jó. Depois de suportar devastadoras perdas dos seus filhos e todos os seus bens, Jó foi abençoado por Deus em seus dias futuros. Mais 10 filhos nasceram, incluindo 3 filhas. Nesse momento, quero trazer algo profético da parte de Deus, a noiva de Cristo. Preste bem atenção, porque é profético. Igreja, a Bíblia diz que as filhas de Jó eram mais formosas da região. Em uma época que as mulheres normalmente não recebiam uma herança, Jó incluiu Gemima, Késia, Querem Apuque em seu testamento com seus filhos. Essas mulheres, preste bem atenção, isso é importantíssimo. Ninguém tinha esse costume naquela época. Ninguém tinha, nenhum patriarca tinha o costume de incluir as filhas. Não, as pessoas que iam casar com as suas filhas pagavam o dote, acabou. Por primeiro homem, tá? Orientado por Deus a fazer isso. Essas mulheres devem ter se sentidas valorizadas ao saber que o seu pai amava o suficiente para ir contra as normas sociais e prover generosamente para o futuro delas. Ele cuida da noiva. Ele cuida da noiva. Ele cuida da noiva.
O sofrimento serve como prova da identidade e das crenças verdadeiras. Também uma estufa para o crescimento e desenvolvimento do caráter. Então, convém lembrar que sempre somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, aquietai, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Vai vir um tempo novo. Vai vir um tempo de refrigério. Vai ter um tempo de muita graça de Deus neste lugar. Essas paredes vão ficar pequenas. Está próximo disso acontecer, igreja. Então, vamos confiar na soberana graça de Deus, para a glória de Deus Pai.